Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso estudo bíblico. Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos estudar sobre um tema que é a restauração de vidas quebradas. Eu gostaria de iniciar perguntando se você gostaria de ser um restaurador de vidas quebradas. E como é que é isso? Você sabe que na nossa vida, muitas vezes, nós somos sujeitos a quedas, tanto na nossa vida espiritual, moral, social, assim como na vida física. Quando você, na sua caminhada, você tropeça numa pedra, cai, quebra um braço, quebra uma perna, desvia algum osso do seu corpo. Esse deslocamento vai precisar de alguém, de um ortopedista, que possa cuidar dessa fratura. O mesmo ocorre na vida espiritual. Nessas quedas, muitas pessoas acabam precisando de ajuda, de socorro, de alento, de uma palavra que possa ajudá-la na sua restauração. Então, quando a vida de uma pessoa se quebra, por qualquer motivo, nós precisamos ajudar essas pessoas na sua restauração. E hoje, então, eu gostaria de convidá-lo para estudarmos sobre esse assunto. Se você é uma pessoa que está precisando de restauração, eu creio que você vai entender também esta mensagem. Se você é uma pessoa que quer se colocar nas mãos de Deus para restaurar vidas, também esta mensagem é para você. Convido a ler o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Essa passagem bíblica, ela diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Vamos iniciar então explicando que na nossa jornada, na nossa vida, existe uma preocupação. E qual é a preocupação que normalmente nós temos? É a preocupação de dar um passo em falso. E quando você dá esse passo em falso, o que pode acontecer? Você pode sofrer uma queda. E quando você sofre essa queda, você então pode quebrar, deslocar um osso, sofrer uma fratura. Eu pergunto a você, você já se machucou alguma vez na sua vida? Falo da lesão física mesmo. Pode ter sido algo pequeno ou pode ter sido algo mais traumático, como talvez uma queda onde você tenha quebrado um osso, então você sofre uma cirurgia, pode ser uma cirurgia pequena ou de grande porte, ou pode ser um outro tipo de lesão a qual todos nós seres humanos estamos suscetíveis. O fato é que quando você sofre essa queda, sofre essa lesão,
você vai precisar da ajuda, do socorro de alguém que possa colocar aquele osso no lugar. Na nossa vida espiritual acontece também algo semelhante, como uma queda espiritual. E essa queda espiritual ou moral, ela acontece nesses escorregões, nesses tropeços que nós damos em nossa vida. E aí quando você sofre uma queda espiritual ou moral e você se machuca, você fica totalmente à mercê de uma determinada situação, Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele diz que quando você encontrar alguém nessa situação, você precisa ajudá-lo. É isso que ele diz no versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Essa questão de ser surpreendido em alguma ofensa significa algum pecado que ele tenha cometido, algum erro, algum desvio, seja na fé, seja na sua vida pessoal. São questões morais e espirituais. Paulo então diz: encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Essa palavra encaminhai é a palavra que eu gostaria então de analisar hoje com todos vocês. Porque a palavra encaminhar, ela pode definir alguém com uma fratura. Porque o desafio é restaurar o pecador, ou seja, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Qual é o desafio? O desafio é restaurar aquele pecador, é restaurar a vida desse pecador, por causa da sua queda. Por isso ele usa a palavra, ou verbo, encaminhar. Encaminhai o tal. Essa palavra, no seu sentido original, ela tem sempre a noção de consertar alguma coisa, de forma que ela pode tomar o sentido, por exemplo, de restaurar. Como, por exemplo, na restauração de redes, quando os discípulos estavam consertando as redes quando foram chamados por Jesus. Ou seja, aquela restauração, aquele conserto das redes, essa forma como eles estavam atuando ali, é o sentido desse verbo encaminhar. Tem o sentido de restaurar um osso quebrado ou um osso deslocado. É o caso do ortopedista, como eu disse. O osso saiu fora do lugar, o osso quebrou, o ortopedista vai lá restaurar, colocar aquele osso no local, para que os movimentos possam retornar. Então o sentido de encaminhar é restaurar, reparar ou reabilitar. E tem também outros sentidos. Mas observe que o sentido básico é a reparação, a reabilitação, a restauração, ou seja, consertar para continuar sendo utilizado. Essa é a ideia desse verbo encaminhar, ou seja, você vai encaminhar essa pessoa no sentido de que a sua vida possa continuar sendo uma bênção no reino de Deus, possa continuar sendo usada no reino de Deus, que esta pessoa possa ser levantada de novo. Nós temos na Bíblia alguns exemplos. O exemplo de Jesus, quando ele cuidava das pessoas. No Evangelho de João, no capítulo 4, por exemplo,
nós temos o caso da mulher samaritana. E havia uma questão cultural onde os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus, ele se aproxima dessa mulher, ele conversa com ela, ele fala a respeito da sua vida. E quando essa mulher está conversando com Jesus, Jesus faz uma aplicação daquilo que estava acontecendo naquela hora. Ele pede água para beber. Ela acha estranho porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Todavia, ela dá água, para Jesus. E ele diz: se você soubesse com quem você está falando, você iria entender que eu posso dar a você a água da vida. Ela sabia da vida que ela levava. Jesus também sabia. Mas o objetivo de Jesus era a restauração daquela vida. E quando Jesus fala para aquela mulher, ele não fala para outras pessoas da vida daquela mulher. Ele conversa diretamente com ela sobre aquilo que ela estava passando. Ela toma consciência do seu pecado e disse: vejo que és profeta. E ela então vai até a cidade anunciar que ela havia encontrado um homem que conhecia a sua vida, que falou tudo o que ela tinha feito de errado, mas que ela estava se sentindo bem. Ela então sai para evangelizar e convida outras pessoas para ouvir a Jesus. Uma mulher que nesse encontro com Jesus teve a sua vida restaurada, encontrou um propósito e significado para a sua vida e se tornou imediatamente uma evangelista, uma pregadora do Evangelho. Jesus restaurou a vida dessa mulher. Jesus também, certa vez, trouxeram para ele uma mulher que fora apanhada em adultério. Pela lei do Antigo Testamento, as leis judaicas, essa mulher, ela havia cometido algo terrível e ela deveria ser apedrejada. Mais uma vez, os fariseus que estavam ali perguntam a Jesus o que deveria ser feito com ela. Ela estava sobrecarregada com o seu pecado. Ela estava sofrendo o peso do seu pecado. A sua vida estava literalmente quebrada e destruída. Ela merecia o apedrejamento. Então Jesus, ele diz para aquelas pessoas: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra sobre ela. E a Bíblia diz que ninguém atirou pedra alguma nela. Todos foram deixando as suas pedras que estavam nas mãos e foram se retirando. E ela ficou só, e Jesus perdoa aquela mulher. Ou seja, aquela vida quebrada, ela é imediatamente restaurada através do amor, da compaixão e do perdão. E Jesus então diz para ela: vá e não peques mais. Observe como Jesus atuava restaurando essas vidas. Aquelas que estavam sendo oprimidas espiritualmente, aquelas pessoas cujas vidas eram tomadas e controladas pelo inimigo, pelo diabo. Jesus sempre restaurou essas vidas. Então o legalismo daquela época e também dos dias de hoje não tem interesse nenhum em reduzir os fardos das pessoas, aquilo que as pessoas suportam, o peso dos seus pecados. Em vez disso, muitas pessoas acabam produzindo fardos muito mais pesados ainda. E ao invés de ajudar as pessoas, eles impõem um peso muito maior.
Vamos ver um terceiro exemplo, que foi o caso de Zaqueu, o publicano. Lá em Lucas capítulo 19, diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele era um coletor de impostos, e os judeus, de uma forma geral, não gostavam desses coletores de impostos. É muito chato você toda hora ficar recebendo um cobrador na sua porta. E Zaqueu era esse indivíduo que ia lá cobrar os impostos às pessoas e ia até as suas casas. Ele era malquisto, ele era mal visto. As pessoas simplesmente não gostavam de Zaqueu. Zaqueu teve o seu encontro com Jesus. Jesus perdoa os pecados de Zaqueu. Zaqueu se converte a Jesus. E quando ele entrega a sua vida, o seu coração a Jesus, Jesus vai para a casa de Zaqueu e Zaqueu diz para Jesus que ele estava, nesse momento, repartindo aquilo que ele tinha com os pobres. E se em alguma coisa ele havia defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele sentiu um alívio, ele sentiu que um peso foi retirado dos seus ombros. Ele se sentiu leve. Jesus entrou na sua casa e abençoou Zaqueu. Observe que os fariseus não gostavam disso. As pessoas, às vezes, não querem perdoar, não querem retirar esse peso que muitas pessoas carregam. E Jesus, certa vez, lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, ele falando a respeito dos escribas e fariseus, ele diz o seguinte, que eles amarram cargas pesadas e as põem sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não estão dispostos a mover esses fardos, nem com o dedo. Jesus restaurou todas estas vidas e muito mais, mostrando que a nossa vida deve ser utilizada nesse sentido. Ele é o nosso exemplo de restaurador. Ele é o exemplo de atitude que devemos tomar se quisermos ajudar na restauração de vidas. Eu quero perguntar a você neste momento, você quer ser um restaurador de vidas? Você gostaria de ajudar pessoas cujas cargas são muito pesadas e ajudar a retirar esse fardo, ajudar a retirar esse peso dos ombros dessas pessoas? Vidas que estão quebradas, pessoas que levaram um tombo moral, estão completamente quebradas, precisam ser restauradas, precisam de um ortopedista espiritual para ajudar a colocar esses ossos no lugar, para restaurar essas vidas. Você quer ser um restaurador espiritual? Então eu gostaria de trazer para você alguns cuidados que você deve tomar. Quais são os cuidados que devem ser tomados por aqueles que querem ser um restaurador espiritual? Em primeiro lugar, você deve ter cuidado com a sua opinião pessoal. Porque Paulo diz lá no versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, cuidado da opinião que você tem a respeito de você mesmo. Se você acha que você é alguma coisa e você não é nada, você está se enganando a si próprio. Se você está achando que você vai ajudar as pessoas e que você não precisa da ajuda de ninguém, você está se enganando a si próprio. Aqueles que ajudam em determinados momentos da sua vida podem também precisar de ajuda. Nós ajudamos pessoas quando temos condições de ajudar, mas quando estamos quebrados, nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Então, cuidado
com a sua opinião pessoal, aquilo que você acha de você mesmo. Não engane-se. Procure sempre colocar a sua vida diante da palavra de Deus. A palavra de Deus serve como um espelho para cada um de nós. E diante de um espelho, nós vemos os nossos defeitos, vemos as nossas falhas e procuramos corrigir. A palavra de Deus também mostra onde nós estamos pecando, onde nós estamos falhando, onde nós precisamos nos corrigir e sermos corrigidos. Então, cuidado com a sua opinião pessoal. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que você deve tomar cuidado com a sua obediência pessoal. O que é a obediência pessoal? Lá no versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Você precisa estar sempre obedecendo a palavra de Deus, não querendo fazer a sua vontade, nem querendo impor a sua vontade sobre a vida de outras pessoas. Você pode aconselhar, você pode sugerir, mas nunca querer impor, porque você não tem que mandar em ninguém. Porque, por outro lado, você é uma pessoa que precisa aprender a obedecer. Então nós precisamos colocar em prática a nossa obediência pessoal. Você tem obedecido a palavra de Deus? Quando você lê a Bíblia, quando você confere as suas atitudes com a palavra de Deus, você está corrigindo o seu caminho, corrigindo os seus erros, para que você também possa ajudar outras pessoas? E, em terceiro lugar, eu quero dizer a você para ter cuidado com as suas obrigações pessoais. Qual é a sua obrigação pessoal? Lá no versículo 5, o apóstolo Paulo disse: porque cada qual levará a sua própria carga. E aqui eu quero fazer um destaque importante. Nos versículos 1 e 2, Paulo disse: levai as cargas uns dos outros. Quando você vai ajudar as pessoas, você vai retirar um pouco daquela carga, ou talvez até mesmo aliviar o peso, e você vai ajudar essa pessoa na sua caminhada. Levar as cargas uns dos outros. Mas no versículo 5, ele diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Afinal de contas, é para que cada um leve a sua própria carga, ou é para carregarmos as cargas uns dos outros? Ele usa as duas expressões. Então, aquele que quer ser um restaurador de vidas, ele precisa, antes de tudo, entender esses dois aspectos. Que quando você vai ajudar alguém, você vai levar a carga uns dos outros. Mas que quando você vai olhar para você mesmo, você vai levar a sua própria carga. Essa diferença, ela é muito importante, porque são dois tipos de fardos. Dois tipos de fardos. Quais são os fardos? Primeiro, lá no capítulo 6, versículos de 1 a 2. São os fardos que nós devemos compartilhar. Pecados que outras pessoas cometeram e que quebraram as suas vidas, que sobrecarregaram a vida dessas pessoas. Fardos pesados que elas não conseguiram suportar, por isso elas tropeçaram e caíram. Essas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Então nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Não é você colocar mais peso sobre o ombro daquela pessoa que já está sobrecarregada. É você ajudar essa pessoa retirando esse peso dela. Quando ele diz então que devemos compartilhar,
os nossos fardos, que devemos levar os fardos uns dos outros, é justamente nesse sentido. Você está sendo um restaurador de vidas. E você vai estar ajudando outras pessoas na retirada dessa carga, desse peso, ajudando na sua restauração, consertando talvez aquela parte que precisa, né, fazer com que os ossos se unam, fazer com que novamente aquela vida possa caminhar. Então nós ajudamos essas pessoas, levando os seus fardos, ajudando a levar os seus fardos. Mas os versículos de 3 a 5 também fala dos fardos que nós precisamos carregar sozinhos. Quais são os fardos que nós precisamos carregar sozinhos? O nosso orgulho, a nossa autoelevação, o nosso querer. Quando você quer levar créditos, quando você tem complexo de superioridade, você precisa tirar esses fardos de você. Você não tem que jogá-los para cima de outras pessoas. São esses fardos que nós carregamos e que nós vamos deixando à medida em que nós vamos corrigindo as nossas falhas diante de Deus. Espero que você tenha entendido que se você quiser ser um restaurador de vidas, você precisa ajudar pessoas a levar os seus fardos, consertando a sua vida, dando o apoio, colocando o seu ombro à disposição para que eles possam chorar, se lamentar, e você vai sempre dar uma palavra de apoio e de restauração. Por outro lado, aqueles que ajudam outras pessoas precisam olhar para dentro de si próprios, para que você encontre também as suas falhas, os seus erros, os fardos que você carrega sozinho, que você não tem que dividir com ninguém, mas que você precisa ir deixando cada um deles na medida em que cresce na presença do Senhor. Deixe esses pecados para trás e você também pode corrigir as suas falhas e os seus erros. O restaurador de vidas é aquela pessoa que está ajudando outras pessoas, mas ele sabe que só pode ajudar outras pessoas na medida em que ele ajuda a si próprio. Ser um restaurador de vidas é uma bênção quando você consegue restaurar a você mesmo. Que hoje você tome uma decisão de ajudar pessoas, porque quando você ajuda pessoas, você também automaticamente vai ajudar a si próprio. Se esta mensagem foi importante para você, compartilhe com outras pessoas. E que nesse momento você fique com Deus, deixando que o Espírito Santo do Senhor abençoe, ilumine e dirija a sua vida. Que hoje você seja um restaurador de vidas. Para a glória de Deus. Amém.